Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a indefinição sobre a candidatura Lula e as perspectivas eleitorais do PT. Entrevisto o ex-ministro da Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo Lula, Paulo Vanucchi, que é presidente da Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho e também foi diretor do Instituto Lula. Muito obrigada, Paulo Vanucchi, por estar conosco. Bom, Paulo Vanucchi, eu queria saber primeiro o que é a Fundação Sociedade, Comunicação, Cultura e Trabalho. Não, é uma fundação criada por sindicatos metalúrgicos do ABC Bancário de São Paulo, que detém a TVT, TV dos Trabalhadores, e Rádio Brasil Atual. Então, para atuar na área da comunicação social. Certo. E já há algum tempo, né? Já há algum tempo, tem uma história de mais de 20 anos, mas tem Mas com essa expansão para a TV. Aberto desde 2010. Isso, muito bem. Bom, agora vamos falar da política, a situação do PT. A convenção do PT oficializou o nome de Fernando Haddad como vice da candidatura Lula. E Fernando Haddad já anunciou que ele vai viajar Brasil afora, junto da Manuela Dávila, que desistiu da candidatura à presidência pelo PCdoB. Bom, e aí eu quero saber, né, se todas essas providências formais, elas foram tomadas porque Lula e o PT dão como certo que o pedido de registro de candidatura de Lula no Superior Tribunal Eleitoral vá ser negado, que ele vá ser considerado legalmente inelegível? Lídia, é sempre uma grande alegria estar aqui com você. E hoje, com um colega nosso, amigo, Juca Kfouri, eu contei que fui convidado por você e disse a ele, a primeira pergunta da Maria Lídia vai ser, bom, o PT rifou o Lula. E veja que você, grande jornalista que faz uma pergunta, claro que com muito mais elegância, né, do que essa história. Então, é preciso dizer isso. A candidatura é Lula e será Lula até o último dos recursos judiciais. Mas em termos de expectativa, vocês estão pessimistas? Se você já fez, se não fez, me acolhe uma sugestão, convide um dia o jurista, advogado, Luiz Fernando Casagrande Pereira, que ele fez grandes pareceres, não é do PT, e ele ainda hoje, numa longa entrevista, explica claramente todos os passos. A confiança que ele tem no Tribunal Superior Eleitoral de que não vai fazer um processo como o Tribunal de Porto Alegre, de marcar julgamento em 24 de janeiro, primeira vez na história, que vai cumprir prazos. E se lá no final do processo, na hora de definir urna eletrônica, houver mesmo o impedimento, uma inabilitação, porque há um fenômeno político, o Lula continua crescendo em todas as pesquisas. Isso seria 17 de setembro, 17 de setembro é o limite. É o último limite para o partido substituir o seu candidato. Então, o arranjo que o PT... E para o tribunal decidir? Não, eu não sei o prazo, o último dia, mas provavelmente é antes do dia 17, que é a chamada inseminação da urna eletrônica. Qual retrato vai? Bom, o advogado Casagrande Pereira vai mostrar que há 150 casos de pessoas que disputaram a eleição, alguns presos, venceram e conseguiram ser diplomados. Se o Lula for diplomado, ele governa, porque a lei é clara que ele só volta a responder ao processo em andamento ao término quando terminar o seu mandato. Bom, agora, o PT correu um risco que era da política para dizer assim, veja bem, os julgamentos judiciais do Lula estão sendo altamente politizados. Então, como uma precaução, vamos fazer um processo, que é essa engenharia dos dois nomes, Manuela e Fernando Haddad, sem uma definição de que um deles vá substituir o Lula por enquanto, porque o partido tem plena liberdade de substituição. Então, isso aí, na minha impressão, assustou. Eu vi os colegas Merval e Sardenberg na segunda-feira um pouco assim, desesperados na CBN, falando... Em que sentido? Mas o PT arrumou mais um rolo. E o Merval fala, o TSE devia impugnar a candidatura Fernando Haddad. Então, já temendo um possível efeito transmissão de prestígio eleitoral do Lula.
E até as bolsas de valores estão se movimentando esses dias com essa paranoia. Haverá novas pesquisas. Nas novas pesquisas, o Lula tem que seguir, por lei, sendo apresentado ao eleitor. E o calendário é 15 de agosto, semana que vem, fazer um grande evento em Brasília para apresentar a candidatura Lula. E de 15 de agosto, o Casagrande Pereira confia que o tribunal não vai impugnar o Lula em 24, 48 horas, ele é candidato. Certo. E no dia 30 de agosto começa a propaganda eleitoral. E já houve precedentes em que o juiz autorizou o candidato preso a, inclusive, a gravar. E ainda diz, o Lula tem gravações de 30 anos. Qualquer marqueteiro mediano, com as gravações que ele já tem, monta um programa eleitoral com o Lula. Então, agora, o jogo está aberto. Paulo, o que eu estou entendendo, inclusive, assim, é admirável, assim, a lealdade no PT à pessoa do Lula. Né? Vocês todos que eu tenho entrevistado aqui mostram assim, absoluta convicção sobre o quanto estão certos nessas tomadas de decisão da manutenção da candidatura dele, embora você tenha aí um parecer, eu confesso que eu não conheço, mas de qualquer forma que você confia muito e que alimenta essa expectativa positiva. Estou entendendo assim. Isso. Mas, por outro lado, olhando o país, né? Como é que isso repercute na vida do país se de fato acontecer do Lula chegar até a eleição, aí dele eventualmente ser eleito, e só depois disso é que tem o julgamento do recurso, que a defesa já disse que se for a candidatura dele não for recebida, aceita pelo Superior Tribunal Eleitoral, vai haver um recurso no Supremo Tribunal Federal. E aí a eleição passou, Lula está eleito, porém a Justiça determina que ele é inelegível. Sim, pela lei ficha limpa. Se isso acontecer, tudo isso, porque tem uma margem de risco muito grande em tudo isso, né? Para o país isso é bom? Não, é claro que para o sistema eleitoral brasileiro não é bom. Como não é bom o Eduardo Cunha liderar um processo de impeachment e ser preso em seguida, né, como está preso até hoje. Não é bom que o Tribunal Federal lá de Porto Alegre tenha antecipado de tal maneira, de uma maneira assodada, o seu julgamento, de forma que há hoje, assim, 200 pareceres de juristas, metade deles não petistas, reconhecendo vícios nas sentenças condenatórias. É muito polêmico, Isso é muito polêmico. A chance do Lula terminar sendo absolvido nas instâncias superiores dessas acusações do triplex é muito consistente. Então, isso não é bom. Agora, olhando para o panorama político, tem uma vontade popular que as pesquisas mostram. Lula, na cédula, não tem segundo turno. Com Lula não haverá segundo turno. E se o Lula tiver de ser substituído por inabilitado por alguém do PT, esse alguém que ele indicar, as pesquisas indicam, e agora vai haver uma prova real, que ele sobe imediatamente para um patamar em que os outros candidatos estão oscilando. Então, nesse sentido, um cientista político, aí não é o petista, o lulista, mas o cientista político, ele vem aqui e vai dizer, o cenário dos últimos dias aponta um segundo turno entre Alckmin e o PT. Isso quem está falando é gente tem como essa análise tem sido feita por alguns analistas, é verdade. E digo, se o candidato for Lula e a luta judicial será feita até a última instância, como se a justiça nunca tivesse sido hostil ao Lula. A crença na justiça de que ela vai reconhecer isso em algum momento. Se acontecer no final, assim mesmo haverá uma polarização que o Marcos Coimbra, do Vox Populi, aposta o tempo todo, tudo isso. E nesse sentido, os poderes republicanos têm que aprender com isso. O Vox Populi, Vox Dei, quer dizer, o povo quer alguma coisa, o povo não pode ser desconsiderado pelos poderes republicanos. Certo. O suspense é enorme, hein? Suspense é enorme. O clima o que emoção. Quer dizer de incerteza. Né? É isso mesmo. De incerteza. Agora, tem uma última questão que eu não posso deixar de fazer, na sua análise, que sentido faz o PT fazer aliança
em diferentes estados com partidos que no PT se chama de golpista, porque são partidos políticos que apoiaram e votaram a favor do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Que sentido faz, agora na eleição, o PT se aliar a quem chama de golpista? Então, aí, um cientista político, ele não tem nenhuma dificuldade de responder. É uma correlação de forças, você está disputando um processo eleitoral, se aparece gente. E eu tenho uma crença pessoal de que se o Fernando Henrique pudesse reconhecer publicamente, ele reconheceria que se arrependeu de ter apoiado o impeachment. E se isso acontece com o Fernando Henrique, acontece com um monte de gente. Alguns governadores do Nordeste querem o Lula de aliado. O PT poderia ter uma posição fundamentalista, não sento com golpista. E eu termino dizendo que nos direitos humanos, que é outra área minha de atividade, o ideal da reconciliação é sempre positivo. As pessoas não podem seguir em guerra. Se a pessoa fez o impeachment, o golpe, nós não vamos agora dizer, você está condenado ao fogo do inferno. Quer dizer, tem que estender a mão para a reconciliação, para a reconstrução da democracia no nosso país. E a filosofia popular diz que é para frente que se anda. Para frente que se anda. Bom, a nossa redação manda agora uma nota e eu quero ouvi-lo sobre ela, então eu vou ler, certo? Os ex-ministros da Fazenda Guido Mantega e Antônio Palocci foram denunciados por lavagem de dinheiro e corrupção. A denúncia foi apresentada hoje pela Força Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal no Paraná. Além deles, também foram denunciados os ex-representantes da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Maurício Ferro, Bernardo Gradim, Fernando Milhaço, Hilberto Silva e Newton de Souza. E também os publicitários Mônica Santana, João Santana e André Santana. Segundo a denúncia, todos estão envolvidos em atos ilícitos e que resultaram na medida provisória da crise que beneficiou diretamente empresas do grupo Odebrecht, entre elas a Braskem. Até o momento, nenhum dos denunciados se manifestou. Tudo isso o surpreende, Paulo Vanucci? Prima facie, como dizem, eu não vejo novidade zero nisso. Isso é tudo matéria já em andamento, é ativismo judicial de uma Lava Jato muito fragilizada, quer dizer, tá sinais claros de que está terminando, não vai demorar muito o anúncio de que, olha, o juiz Moro decidiu se transferir para os Estados Unidos, onde ele vai dar aula em importantes universidades. Então, agora é o ativismo, e vai haverá outros assim, para tentar influir no processo eleitoral, pega matérias. Guido Mantega, Palocci já estão absolutamente denunciados, inculpados por essa força. Agora é ativismo eleitoral. As pesquisas estão mostrando um PT sólido, vamos requentar e jogar de novo. Muito obrigada, Paulo Vanucci. Eu que te agradeço. Uma boa noite, obrigada.